Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre indústria e hoje a gente vai falar sobre a globalização e a revolução técnico-científica, tá? Então, ao fim dessa aula, eu gostaria que, se possível, vocês pudessem compreender o processo de globalização e analisar criticamente os seus efeitos. Então, você tem que aprender o que é e quais são as consequências do que a gente chama de globalização. Segundo, se possível, eu gostaria que vocês aprendessem a entender as características principais da terceira revolução industrial e no que é que ela se diferencia da primeira e da segunda, tá bom? E por último, perceber como é que a globalização e a revolução técnico-científica alteram o espaço e a vida das pessoas, tá? A relação entre as pessoas aqui. Então vamos lá, primeiro, o que é a globalização? O que é que significa globalização? Que fenômeno é esse? Aqui no livro de vocês está dizendo que a partir da década de 70, meados da década de 70, nós vivemos uma nova fase do capitalismo. Então, primeira e segunda revolução industrial, você vai ver o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, mercantil e por aí vai. A gente está no capitalismo financeiro, né? E a globalização ela transforma todas as relações que o homem vai passar a fazer. Então, a nossa sociedade ela passa por um processo de modernização. E aí cabe um adendo, quer dizer que é bom que é ruim. Né? Algumas pessoas vão achar super legal as novas características e vai ter gente que vai achar bem ruim. Né? E aí é individual. Mais à frente a gente vai falar sobre os prós e os contras da globalização. Então, a ideia é que a revolução técnico-científica e a globalização elas são fruto da terceira revolução industrial, tá bom? Na verdade, a terceira revolução industrial ela cria a globalização e hoje a globalização ela retroalimenta esse processo industrial. Então, uma coisa não existe sem a outra. A globalização ela é fruto dessa expansão industrial e dessa expansão da necessidade humana por novos produtos, serviços, né? Dessa expansão humana do modelo cultural e por aí vai. Então, a globalização une ainda mais o mundo, os povos e as economias. Os povos eu já não tenho muita certeza, mas que une as economias, isso é fato. Não existe nenhuma economia no mundo independente. Todas as economias elas são interdependentes, elas são unidas para o bem e para o mal. Quando algo acontece numa economia muito importante, como a dos Estados Unidos, a da China ou a europeia, essa crise ela vai vir em cascata e vai afetar todos os países, num grau maior ou num grau menor, certo? Isso é um ponto ruim da globalização. Então, o termo globalização ele passou a ser utilizado no fim da década de 70 como referência a um novo e mais avançado estágio na interdependência de todos os povos e economias da superfície terrestre. Guardem esse parágrafo aí para vocês, tá bom? Então, essa interdependência ela vai se tornando cada vez mais explícita, ou seja, os países vão se entrelaçando cada vez mais, e aí você não vai ter mais países inimigos. Você vai ter países com interesses convergentes ou países com interesses divergentes. Em alguns momentos da história, esses países que já foram países com interesses divergentes vão passar a convergir, e vice-versa. Né? Não tem ninguém bom e ninguém ruim. Você tem interesses diferentes e interesses em comum, tá certo? É só você pegar, por exemplo, Coreia do Sul e Japão, no passado inimigos, hoje aliados dos Estados Unidos economicamente, então eles se toleram, fruto desse processo de globalização aí. Popularizou-se após a crise do mundo socialista, que teve o seu momento decisivo entre 89 e 91, com a queda do Muro de Berlim, principalmente com o fim da União Soviética, já que a União Soviética era o símbolo do mundo socialista, dessa economia planificada em que o Estado é quem dominava tudo, né? De que tudo é gerido pelo Estado. E o processo de globalização vai dizer que não, que a ideia liberal é que a melhor a produção industrial, a produção econômica, tudo deve estar atrelado à produção das empresas e não do Estado, né? Esse processo ele não é novo. Desde o século XV, XVI, a expansão capitalista, iniciada na Europa, unificou o planeta e criou pela primeira vez na história da humanidade um mercado mundial. Então, embora o termo seja recente, a sua prática não é. Né? Dessa forma, o momento atual, isto é, a globalização, hoje,
Nós vivemos um processo extremamente globalizado. É só ver o fluxo de informações. O que acontece numa parte do mundo rapidamente se espalha e chega do outro lado, né? Representa, na verdade, um novo degrau ou etapa do processo secular de mundialização do capitalismo. Então, a globalização nada mais é do que mais uma etapa do capitalismo. O capitalismo ele tem a capacidade de se reinventar, de se quebrar, de se mutilar e se transformar a cada crise. Toda vez que ele chega num pico, ele quebra e ele se reinventa. Né? Não estou dizendo que ele é bom, mas que ele é extremamente resiliente, isso é verdade. Outro traço da globalização é que a cultura sofre uma integração mundial. Imagine você chegar numa sala do Nordeste brasileiro de 1940 e ouvir uma criança ouvindo K-pop. Impossível. Né? Hoje é, infelizmente ou felizmente, comum. Você tem o uso de terminologias de outras línguas inseridas no cotidiano da população brasileira, por exemplo. Né? O uso de fast food, né, introduzida pela cultura americana, o consumo cada vez maior de filmes e séries de língua espanhola, de língua inglesa, de várias línguas, e consumo de produtos brasileiros também, né, séries e filmes brasileiros, por aí vai. Enfim, para dar uma ideia desse processo rápido, em 1960 apenas 25 milhões de pessoas viajavam de avião. Em 2012 esse número passou para 1 bilhão de pessoas. É muito mais gente viajando, interagindo, exportando e importando a cultura, aprendendo, né, sobre culinária, sobre como se vestir, sobre religião, enfim, sobre uma série de coisas. E todo esse movimento global gera renda, né? Para você ter ideia, o PIB brasileiro é de quase 4 trilhões. A renda mundial que é gerada através de turismo passa dos 12 trilhões de dólares. Isso pré-pandemia, infelizmente, né? Então, isso significa que as economias nacionais estão se desnacionalizando em ritmo acelerado, pois estadunidenses possuem ações ou títulos de propriedade no Japão, na Europa ou na América Latina e vice-versa. Vou dar um exemplo disso. O Burger King, né? É uma rede de restaurante de fast food que foi fundada nos Estados Unidos e que hoje pertence a um grupo brasileiro, a DG Capital. Os donos da Ambev são donos do Burger King, uma empresa americana, ou uma empresa que foi criada nos Estados Unidos, mas que hoje pertence ao capital brasileiro. E desse jeito você tem várias empresas que surgiram em um determinado país e foram compradas por outros países, né? A principal característica da globalização e da terceira revolução industrial é uma revolução nos transportes, aviões, navios de carga e carros de passeio. Essa revolução nos transportes fez com que as mercadorias e as pessoas percorressem as mesmas distâncias num espaço cada vez menor. Isso dá a impressão de que o mundo está encolhendo, que ele está ficando menor, mas na verdade ele está do mesmo tamanhozinho. A diferença é que a distância percorrida agora, ela é muito mais... você percorre ela de maneira muito mais rápida. A distância entre Rio de Janeiro e Paris é a mesma, só que a velocidade com que você se desloca de uma região para outra, ela é muito menor do que há um século atrás, por exemplo, né? A globalização possui aspectos positivos e aspectos negativos. Então, ela é um processo que produz rápidas mudanças no mundo e, por isso, ela suscita controvérsia. Você vai pegar autores que criticam muito a globalização, que ela é um problema, e você vai pegar pessoas que vão dizer não. Ela, além de ser inevitável, traz mais benefícios do que malefício. Tá? Aqui vai um adendo. Procurem e pesquisem sobre neoliberalismo. É importante que vocês entendam o que é neoliberalismo. Na prática, é um contraponto à economia planificada, que vocês já viram quando a gente falou de União Soviética. Se na economia planificada tudo era gerido pelo Estado, na economia neoliberal é o contrário. O Estado ele se torna menor, ele vai passar a cuidar de educação, saúde e segurança, e todo o resto é gerido pelo mercado. Então, na economia neoliberal, ela é gerida pelo mercado. Professor, você tem neoliberal novo? Quem são as ideias liberais? Aí são as ideias pautadas lá do século XIV e XV, no camarada chamado Adam Smith. Né? A Inglaterra, por exemplo, da Margaret Thatcher, na década de 80 e 90, pegava isso à risca. O liberalismo inglês, na sua vertente mais crua. Tá?
Então, dentro no liberalismo, você vai ter vários organismos internacionais que vocês precisam aprender. O primeiro deles é o FMI, Fundo Monetário Internacional, como se fosse um organismo financeiro que ajuda a regular os processos econômicos em vários países, inclusive emprestando dinheiro. Tá? O Brasil já pegou dinheiro para o FMI, o Brasil já emprestou dinheiro ao FMI para emprestar a outros países. Normalmente, países que recorrem ao FMI são países pobres. E aí é uma crítica muito grande ao FMI, porque o FMI empresta essa grana, cobra juros e coloca algumas imposições para que o empréstimo seja aprovado, como, por exemplo, cortar benefícios sociais, diminuir salário, por aí vai. Porque a ideia é, se você está quebrado e você está se endividando, você precisa cortar gasto. E diminuir salário e diminuir benefício da população é cortar gasto público. Então, primeiro você teria que cortar os gastos, equilibrar as contas, para depois voltar a distribuir os benefícios para a sociedade. Um exemplo disso é a Grécia, né, que tinha benefícios sociais gigantescos, não fizeram reformas e quebraram. E junto com a Grécia foi boa parte da Europa. Né, esse é um grande exemplo. O Banco Mundial, que é outro organismo que funciona como um gestor, como um local de debate sobre os processos econômicos. O Fórum Mundial, que é onde vai ser apresentado as novas tendências das economias, é onde vai rolar acordos bilaterais entre os países, acordos multilaterais, acordos entre os blocos econômicos, que a gente vai estar mais à frente, como Mercosul, União Europeia, NAFTA e por aí vai. Né? Então, os blocos econômicos é uma outra característica muito marcante da globalização. Antes, os países acabavam negociando de maneira individual, como eu falei, né? O bilateralismo, 2, ou então, no máximo, um bloco pequeno. Agora você tem blocos gigantescos. Para que criar blocos? Porque em vez de atingir um mercado com 200 milhões de habitantes, eu passo a atingir um mercado como a União Europeia com 750 milhões. E se torna um mercado mais forte, mais interessante, com mais poder de barganha, tá? Descendo aqui no livro de vocês, ele vai falar sobre as desigualdades. Pessoas vão afirmar que a globalização ela acaba acentuando as desigualdades. Só que aqui é um problema. A gente deveria parar de se preocupar com desigualdade e passar a se preocupar com pobreza. Desigualdade sempre vai existir. Eu não me importo de viver num mundo desigual. Eu me incomodo em viver num mundo onde as pessoas passam fome e necessidade. Por exemplo, você vai ter uma Noruega da vida em que há desigualdade, mas que o índice de pobreza é muito menor. Ou seja, lá você vai ter um cara que é considerado pobre pelos padrões noruegueses, mas esse cara que lá é considerado pobre, ele vai ter uma escola para o filho dele de qualidade, ele vai ter hospital de qualidade, ele vai ter uma moradia de qualidade, sistema de transporte de qualidade. Então não me interessa que ele seja pobre, né? Mas ele não passa fome, ele não passa nenhuma necessidade. Aqui você vai ter uma briga para diminuir essas desigualdades, enquanto isso uma massa de pessoas passa fome. E o problema da fome, vocês sabem que não é produção, é distribuição. A gente vai falar daqui a pouco, né? Países como China e Índia têm conseguido diminuir a sua pobreza. Em alguns países, essa desigualdade ela tem aumentado. Na China, o número de pessoas cada vez mais bilionárias e milionárias só aumenta. Só que, em contrapartida, boa parte da população que antes era miserável saiu da pobreza extrema, passa a se alimentar melhor, né, a se vestir melhor. Então, essas pessoas continuam com desigualdade social acelerada, mas muito menos pobres. Isso é interessante. Não quer dizer que seja o ideal. A China, por exemplo, o consumo de macarrão instantâneo vem caindo. Macarrão instantâneo é tipo um miojo. E por que isso é interessante? Porque quanto menos macarrão instantâneo se vende, não é que as pessoas pararam de comer, significa dizer que agora elas têm mais dinheiro para comer melhor, comer verdura, carne, frutas e por aí vai. Isso é um ponto interessante. A Índia também vem diminuindo a sua pobreza, embora seja um país ainda extremamente pobre e miserável, né? Mas há quem diga que essa pobreza e essa desigualdade ela é fruto desse processo de globalização no que se diz no tocante à concentração de renda. Ou seja, as pessoas que têm muito dinheiro acabam criando ferramentas e mecanismos para ganhar ainda mais dinheiro, enquanto aquelas que nascem pobres, elas precisam sobreviver e elas não conseguem angariar essas ferramentas. Isso é verdade, né? Já dizia o grande poeta, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Isso é um problema. Conforme a globalização se expande, grupos de empresas vão dominando os setores. Então, quando alguém surge com uma nova ideia, um Facebook da vida vai lá e compra. Então, você diminui a possibilidade
e de espalhar a riqueza, né? Ela passa a se centralizar na mão de algumas pessoas. Fica a dica aí para vocês darem uma lida sobre a história da Standard Oil, de John Rockefeller, né? Uma empresa de petróleo americana que precisou ser desmembrada de tão grande que ela era e ela concentrava tanto dinheiro que ela acabava influenciando a política americana. Então dê uma lida sobre Rockefeller e sobre a Standard Oil, tá bom? Pobreza e fome e a produção de emprego. Primeiro ponto aqui, fome não é uma questão de produção. O mundo produz mais comida do que seria necessário. Ele desperdiça. Mas por que as pessoas passam fome? Porque a comida ela se torna um produto. E como produto, ela atende quem pode pagar. Então, para acabar com a fome, eu preciso acabar com a pobreza. No dia que eu acabar com a pobreza, automaticamente eu acabo com a fome. Não se acaba com a fome dando a comida aos povos na hora. É o famoso, você tem que ensinar a pescar. Então você tem que dar educação de qualidade para essa população, para que ela consiga trabalhar por si só e aí passe a comprar a sua comida. A linha internacional da pobreza, ou seja, de 1 a 2 dólares por dia, ou seja, quem vive com menos de 2 dólares por dia está abaixo da linha internacional da pobreza. Isso é meio óbvio, né? Isso é bastante óbvio. Só que é tão absurdo que tanta gente ainda passa fome. Quase 50 milhões de crianças no mundo passam fome. É um número assim assustador e absurdo. Então a gente precisa brigar para acabar com a pobreza. Acabando com a pobreza, eu acabo com a fome, certo? Quando você fala em emprego e globalização, algumas pessoas vão dizer que a globalização acaba banalizando a mão de obra, ela acaba diminuindo os salários, porque as empresas vão buscar mão de obra barata e abundante, China, Índia e Ásia em geral, né? Os locais onde a mão de obra é mais cara vão perder esses postos de trabalho, porque essas fábricas vão migrar, e quem é crítico vai dizer que a globalização acentua essa precarização do trabalho. Isso é um ponto a se parar para pensar. E vamos dizer também que conforme a globalização aumenta, a expansão industrial aumenta e a mecanização se expande, você tem uma diminuição da mão de obra humana nas fábricas. Isso é um processo irreversível, a mecanização das fábricas com a indústria 4.0, né? Até porque as fábricas que não se modernizarem, se não se mecanizarem, não podem competir com as que fizeram isso. É um ponto sem volta. E a gente acaba também se tornando dependente da tecnologia produzida nos países dominantes. Porque essa expansão, a globalização ela não é de maneira uniforme. Talvez o principal problema da globalização seja esse. Ela não se espalha pelo mundo de maneira uniforme. Né? Você não tem acesso à tecnologia de maneira uniforme, você não tem acesso a novos transportes da mesma maneira. Surge nos polos de riqueza e com o tempo é que vai se espalhando. Só que esses polos de riqueza acumulam mais riqueza e produzem mais tecnologia, o que lhe dá mais riqueza. Vira um ciclo vicioso. Aqueles países que não podem quebrar esse ciclo vicioso se tornam dependentes e acabam se tornando refém dos países dominantes. Tá? Vamos parar por aqui nessa aula, né, emprego e pobreza, e na próxima aula a gente volta a falar sobre isso. Como dica, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre esse livro aqui, Para uma Outra Globalização, de Milton Santos. Tá? Milton Santos é um geógrafo brasileiro muito, muito lido mundialmente, que fez uma profunda crítica ao processo de globalização. Ele era muito mais contra do que a favor, tá? Mas vale a leitura. E na próxima aula a gente continua daqui, pobreza e fome, certo? Tchau, tchau e até a próxima.